Gente, outro dia eu estava contando aqui que, apesar de ter formação católica, quando eu era jovem, tinha 15, 16 anos, eu tomei ciência das coisas horríveis que o catolicismo fez ao longo do tempo, que a Igreja Católica Apostólica Romana fez ao longo do tempo, né? Bote-se aí a Inquisição, a venda de indulgências e etc, né? E quase um pouco depois eu conheci uma doutrina chamada Espiritismo, né? Ditada por espíritos ao Allan Kardec, né? E aí eu deixei de ser católico e passei a ser espírita, né? Mas eu vou dizer para vocês que algumas coisas me decepcionaram no espiritismo, né? E curiosamente, enquanto essas coisas iam me decepcionando no espiritismo, né? O catolicismo vinha avançando, progredindo, né? Ideias da teologia da libertação sendo mais aceitas, né? A movimentação carismática e, sobretudo, o Papa Francisco II, né? O argentino Bergoglio, né? E o espiritismo, ao contrário, né? Eu via, por exemplo, o Chico Xavier, a quem eu cheguei a conhecer pessoalmente, fazendo elogios lá em 1971 à ditadura militar, né? Eu via o mesmo Chico Xavier, né? Se recusando a receber o Lula em 1989, mas recebendo o Fernando Collor de Mello 3 vezes, né? E via para muita decepção, mas para muita decepção, o Divaldo Pereira Franco aderir ao Bolsonaro, né? Olha, gente, espiritismo e bolsonarismo são coisas completamente incompatíveis, completamente incompatíveis, né? Então, essa coisa do Divaldo Pereira Franco para mim foi um choque, né? E eu manifestava aqui o meu descontentamento com o espiritismo, né? Bom, a pergunta que não quer calar é a seguinte: eu deixei de ser espírita por conta disso, né? A resposta é não, eu continuo sendo espírita, né? Por um motivo principal, né? O que a doutrina do Allan Kardec diz, né? É que para você ir melhorando ao longo do tempo, precisa existir a reencarnação. Você vai melhorando através das sucessivas vidas que a reencarnação permite, né? E eu acredito piamente nisso, na ideia que há espíritos e que esses espíritos podem e devem reencarnar ao longo do tempo, enquanto for necessário. Essa ideia é inabalável. Mas quero lembrar que essa ideia é do Allan Kardec, essa ideia não é do Francisco Cândido Xavier, essa ideia não é do Divaldo Pereira Franco, né? E então eu acho que o espiritismo se tornou muito conservador, né? Você tem um espiritismo à direita, né? O que precisa? Precisa de reformar essa estrutura. Essa estrutura está viciada, né? Você precisa de um espiritismo à esquerda, né? O meu amigo André Rocha, grande comentarista de futebol, né? Quem gosta de futebol deve conhecer o André Rocha, entende tudo de táticas, né? Eu que entendo pouquíssimo de tática, admiro muito o trabalho dele, né? Ele, espírita como eu, hoje em dia não é mais, e ele ressalta alguns pontos importantes, né? O espiritismo ele fala de caridade, mas não fala de justiça social, né? O espiritismo fala em reforma íntima, né? Mas não fala em reforma coletiva, né? Então a gente precisa começar a pensar no estrutural, no coletivo, no todo, né? Na fraternidade, né? Então é preciso ter uma nova corrente espírita aí, ter um espiritismo de esquerda. E esse espiritismo de esquerda, quem vai construir somos nós espíritas, no dia a dia, vivendo o espiritismo, mas militando para que ele possa ser melhor, para que ele não seja tão tomado de preconceitos da nossa classe média arrogante, né, que acha que é rica e que em vez de olhar para o pobre, admira o rico. Então, por um novo espiritismo, por um espiritismo de esquerda, né? E não um espiritismo de direita como é o do Francisco Cândido Xavier e o do Divaldo Pereira Franco. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e, sobretudo, se você é espírita, eu espero que você tenha
tenha gostado. Obrigado pela assistência.